de educação em bioimpressoras, consultor para Stratasys, para MakerBot, atuando desde 2000 em impressão 3D. Ricardo Cavallini marcou para nós como foi o início do início da pandemia, entre março e maio de 2020, o que aconteceu com a procura, como escolher uma impressora 3D no Google. Spike absoluto. Por quê? Nós vivíamos um momento de lockdown, quebra de sistemas logísticos, dificuldade de importação e exportação, e as pessoas começaram a se perguntar, dá para eu fazer o que eu preciso em casa? Dentro de casa pode ser a empresa, pode ser a minha casa. E houve uma explosão de procura por impressão 3D. Logo depois a pandemia começou a durar muito e as pessoas entraram na segunda pergunta existencial, será que eu vou ter dinheiro mês que vem? Né? O lockdown, o fechamento da indústria, do comércio, e isso acabou atrasando um pouco a adoção da impressão 3D. Mas o que nós vamos ver aqui é o seguinte, o Brasil já passava pelo boom da impressão 3D em 2019, quando nós trouxemos 42 mil impressoras 3D para o país, segundo dados da Receita Federal. 2020, refletindo aquela queda da pesquisa do Cavallini, nós tivemos ao redor de 12 mil máquinas. E 2021, só de janeiro a março desse ano, quase 11.900 e tantas máquinas. Ou seja, em 3 meses desse ano nós já fizemos todo o volume de 2020, praticamente, e a gente deve terminar esse ano com volumes parecidos a 2019. Alguma coisa entre 30 e 35 mil impressoras trazidas ao país, sem contar os fabricantes nacionais, sem contar uma série de coisas. O que explica esse boom que vem de 12 mil máquinas, 18 mil máquinas, 21 mil máquinas, 42 mil máquinas? A aceleração da indústria, a necessidade de adequar a indústria para novos processos, eu não falo só da indústria 4.0, mas colheitadeiras agrícolas que sejam autônomas, elétricas, carros elétricos, motos elétricas, toda uma nova indústria que se soma ao alto dinamismo que nós temos em nossos celulares, laptops, tablets e bens de consumo. Né? Quem comprava geladeira para durar 10 anos antigamente? Né? Hoje todo bem se troca muito mais rápido. E para adequar-se, desde o teste de protótipo desse produto até a produção dele na linha de fábrica, nós precisamos validar processos cada vez mais rápido também. E a manufatura aditiva entra como uma solução a esse processo. Só para dar um número da Hubs, em 2020 nós movimentamos 12 bilhões de dólares globalmente só em impressão 3D, impressora, materiais e softwares. E a perspectiva é que em 2026, na verdade está errado esse slide, é 2024, eu movimente 36 bilhões de dólares. Então, o dado de 2019, a previsão era 2026, 37. A previsão para este ano, janeiro deste ano, diz 2024, 36 bilhões de dólares. O mundo inteiro está falando em 3D. A impressão 3D não é nada novo, ela nasceu em 1984. Ela foi vendida, a primeira em 87, mas ela data de 1984. Justamente a SLA, que é a tecnologia que temos aqui na 5. Ela significa Estereolithographic Apparatus, ou traduzindo, aparelho de impressão, de gravação tridimensional. Para lembrar que é a primeira, que é a pioneira, só ver que tem latim no nome, isso já dá um indício de que ela é velhinha, Apparatus. De lá para cá surgiram novas tecnologias, mas a SLA continuou sendo referência em precisão, acabamento, e com as novas resinas, novas possibilidades de impressão. Aonde, segundo a Hubs, o mundo inteiro tem usado impressão 3D. 47% em prototipagem, 29% em jigs and fixtures, ferramentas, berços, moldes, gabaritos. E é nesse universo que a nossa impressora 3D vai se focar. Quando eu mostro esse gráfico, não quer dizer que você vai comprar uma impressora 3D para prototipagem, outra para jigs and fixtures. Elas são todas multi-usos, todas vão fazer tudo. E onde estão sendo usadas as impressões 3D? Diretamente para peças. De 1 a 10 peças, ainda contempla 68% das aplicações saindo da impressão 3D. Mas isso pode ser de 1 a 10 moldes. E cada molde pode produzir de 50 a 100 peças. Então eu tenho formas de fazer ferramental mais rápido com a impressão 3D. Como é o processo de impressão 3D? Tudo nasce num desenho em 3D, eu tenho que ter esse desenho. O software vai fazer o fatiamento desse desenho e depois vai colocar uma camada sobre a outra. Eu costumo brincar que a impressão 3D é como um pacote de pão puma. Ele tem aquela forma comprida e arredondada, parece o filho de um ônibus com Fusca, não é mesmo?
mas o que dá o formato a esse pacote são as fatias de pão que estão lá dentro. A impressão 3D vai atuar no mesmo princípio, ela vai colocar uma camada sobre a outra para recriar em 3D o objeto que era um desenho. O que vocês estão vendo aqui é uma estrutura chamada suporte, parece andaimes embaixo da hélice. É porque a impressão 3D ela nasce no meio líquido, que é a resina, e conforme ela endurece, ela vai ficando mais densa que o meio líquido que ela era. Então a chance dela afundar naquela bacia de resina que vimos lá embaixo é muito alto. Para impedir que isso aconteça, eu vou criando essa estrutura, esses andaimes que vão mantendo a peça no lugar durante a construção. É como imprimir o Cristo Redentor com uma pistola de cola quente, né? Eu posso até fazer o corpinho bem, mas a hora que eu for fazer a parte de baixo do meu braço, do Cristo, a cola quente cairia no chão. Então eu vou construindo essa estrutura de apoio. A American Society Testing Materials define a impressão 3D com um termo muito elegante. Aliás, ela chama de manufatura aditiva. Toda manufatura aditiva é um processo de cura ou deposição de um material, é uma movimentação coordenada em XYZ, que cura ou deposita um material que tenha viscosidade, espessura e aderência. Olha que palavras lindas, né? Movimentação coordenada em XYZ, que cura ou deposita material com viscosidade, espessura e aderência. Como é que eu decorei isso? Eu gosto de pensar na primeira impressora 3D que todos nós conhecemos. Quando eu compro um sorvetinho do McDonald's, o que acontece com a pessoa? Ela para uma base embaixo da extrusora de sorvete e uma movimentação coordenada em XYZ, ela vai depositando um material que tem viscosidade, espessura e aderência. Essa peça custa R$2 e é uma delícia. Ficou fácil de memorizar o que é impressão 3D? É só isso. Vamos falar do processo SLA por um segundo, para a gente entender bem como é que ele acontece, então. Essa daqui é uma 1700, a segunda maior impressora da família Kings. E o que vocês estão vendo aqui, em 1,70 m, eu tinha uma estagiária que dava para fazer duas dela, quase num watt só, numa impressão só deitada assim. Ela tinha a maior anã do mundo, 1,50 m. O que a gente está vendo aqui é o laser curando a resina, e essa peça, conforme ela vai endurecendo, ela vai mergulhando na bacia de resina, para que uma nova camada seja desenhada sobre a anterior. O que a gente não vê aqui é como esse laser trabalha, que é bem elegante. Um feixe de laser passa por um conjunto óptico de espelhos e chega num conjunto que vai fazer a movimentação e a deflexão final do laser, apontando e traçando com ele a peça que eu quero que seja curada. Esse movimento é extremamente preciso, por isso que a SLA é uma das impressoras mais precisas do mercado. Camada de 0,01 milímetros de altura e precisão máxima na área de alta resolução, que é o centro da bandeja, de 0,0001 milímetro por eixo de erro máximo. A peça vai sendo construída e mergulhada na resina, e quando ela finalmente termina, ela emerge do VAT com a sua estrutura de suporte e todo o demais. O resto, para quem foi lá no Fab Lab, é fácil, é história. A gente destaca a peça dessa bandeja, tira o suporte, lava ela em álcool isopropílico para interromper o processo de cura da resina e deixa entre 45 e 90 minutos na cura de UV. A peça então está pronta para pintura, acabamento, lixar, cromar, metalizar, fazer o que eu quiser com ela, e ela pode até virar molde. Outra aplicação da impressão 3D que eu só queria pontuar, berço, dispositivo, gabarito, várias coisas que a gente geralmente tem que fazer 3 orçamentos, daí o cara que ganha o serviço com a gente não era quem eu queria, quem eu já tinha explicado bem o serviço, aí tem que fazer outra reunião. O cara faz o dispositivo para mim, que não era como eu queria, mas a gente ajusta, a gente adapta, e um mês depois eu finalmente estou conseguindo usar o dispositivo que eu comprei, patrimoniei, depreciei em balanço, e vai ficar no meu estoque para o resto da vida. Com a impressão 3D eu vejo o que eu preciso, um berço de montagem, uma ferramenta especial, um porta-ferramentas, eu imprimo, uso, terminei de usar, eu descarto. Simples e fácil assim. Manutenção do chão de fábrica, máquinas que saíram do país, máquinas que já são legado, que já não existem mais. E o que quebra não é a máquina em si, mas é um componente que pelo CIPA, pela segurança do trabalho, eu teria que encostar a máquina. Uma proteção de articulação para ninguém pôr o dedo, uma botoeira, um suporte de um sensor, um pisador para sensor de presença. São componentes que eu posso repor e imprimir hoje com facilidade. Como eu obtenho o desenho 3D dessas peças, Emanuel? Desde o Kinect ligado ao Windows 10, que já atua como um scanner 3D, até a equipe que está aqui embaixo, que faz a ArtScan, não lembro como chama a equipe, acho que é isso, né? Eles podem fazer esse trabalho de digitalização e reconstrução do arquivo. Mas, sem brincadeira,
Com um Kinect, um Windows 10 e o Paintbrush 3D que vem no Windows 10, 90% dessas pequenas demandas do chão de fábrica eu resolvo com a impressão 3D. E eu deixo uma linha que estaria parada, trabalhando. Ligou o Kinect no Windows 10, ele habilita um aplicativo chamado 3D Scan do próprio Windows 10. Está na loja da Microsoft, é da Microsoft, e aí ele já vira um scanner 3D paramétrico. Então, só com isso você já consegue fazer manutenção do chão de fábrica. A área médica se beneficia enormemente, eu sempre falo que essa imagem, eu tenho gêmeos, podiam ser meus bebês, e virou febre, né? O laboratório de ultrassom ofereceu o desenho 3D para você. E eu perguntei para o cara que inventou isso, por que alguém quereria ter 2 camundongos pelados, né? Que um feto na barriga da mãe é mais ou menos isso, eu amo meus filhos, mas como fetos não eram lindos. E o professor Dr. Jorge Vicente Lopes, aqui vizinho nosso no CTI, a gente tem mais de 20 anos de relacionamento, falou, ô imbecil, isso é para a mãe que é cega, que não pode ver o bebê no ultrassom, mas vai poder tocá-lo nele e sentir o que ele tem na barriga. Poxa, que maravilha fazer parte disso, né? A área médica ainda contempla calotas, graças ao programa que o CTI inventou, que eu converto exames de imagem para STL. Então o Invesalhos é gratuito, roda no Mac, Windows, Linux, virou padrão internacional da indústria médica e ele converte DICOM em STL. E com isso eu posso fazer ensaios cirúrgicos, como a separação dessas gêmeas guatemaltecas que nasceram unidas pelo crânio, e simular a cirurgia de separação desses 2 crânios e a prótese que vai fechar o vazio que um crânio deixou no outro. Eu posso fazer próteses, órteses, mas vocês vieram aqui ver moldes impressos em 3D. Então, como é que eu faço um molde impresso em 3D? Tudo inicia no mesmo processo de sempre. Eu vou começar com um desenho em 3D, esse desenho vai ser no CAD ou qualquer outra plataforma que eu tenha em 3D. Eu vou posicionar na impressora e ele vai ser impresso. Vou mostrar a impressão daqui a pouco no outro vídeo. Esse molde já é numa resina termofixa que eu vou colocar num porta-moldes, ele é um inserto. E ele pode ser ainda ajustado, ele pode ser parafusado. Como é tryout, ele está sujeito a modificações. E eu posso modificar esse molde, posso usinar, posso fazer rosca. Aí uma vez que eu estou satisfeito com o formato final do molde, eu vou montar ele no meu porta-molde e vou colocar numa injetora. Aqui vocês vão ver uma baby, mas não precisa ser essa coisinha linda, fofa, dá vontade de dar para as crianças de Natal, né? O molde fecha, nós vamos trabalhar com a injeção do plástico no ciclo quase que normal, eu vou dar os detalhes sobre o processo daqui a pouquinho. E a peça que eu produzi já é uma peça no material final, que eu já tenho um bom entendimento. Reparem ali que ele fez um soprador de ar comprimido para ajudar a dissipar calor do molde, tá? Então essa peça ela já é uma peça no material quase que final que eu vou precisar, posso levar para o cliente para validar. A única coisa é que o tryout tem pequenas modificações. Afinal de contas, esse molde é de resina, é plástico, ele não dissipa calor. Quais são os melhores candidatos para trabalhar? Esse daqui é o melhor dos mundos para trabalhar com molde impresso. Aquele molde que é dor de cabeça, que eu tenho que usar eletroerosão a fio, retífica de topo, fazer uma série de operações para fazer o molde, é o melhor candidato para ser impresso. Porque além de eu não ter que fazer nada disso e ele ficar pronto em 20, 30, entre 10 e 20 horas, né, do dia para a noite, ele custa uma fração do processo. Quais são os meus melhores componentes, os melhores plásticos para injetar? PE, PP, PS, ABS, poliestireno, amida, ou poliamida, ou nylon, poliacetal, PCABS, peças com tolerâncias amplas, alguma coisa entre 0,1 milímetros de tolerância máxima que eu posso ter. E as vantagens é a redução do custo, internalizar o processo, validar o projeto e sigilosidade do in-house. Quando eu estou fazendo molde, eu não estou preso a fazer só o molde impresso. Eu ainda posso fazer insertos, gavetas, fazer machos, fazer toda uma série de acessórios que podem trabalhar com moldes impressos ou tradicionais. Tá? Eu não estou preso a só o molde ser feito impresso em 3D. Esse daqui é um case de um molde, ele tem 4 quilos impresso, deu $790 para fazer, por 14 horas de impressão. E ele usa todos os casos que a gente adora receber num cliente com molde, né? Ele tem ângulos negativos, ele precisa de insertos, ele precisa de gavetas, ele precisa de macho para fazer a peça que ele vai fazer. E ele permite validar tudo que a gente precisa em até 10, acho que foram 10 peças de ciclo que a gente produziu aqui.
Quais são as vantagens desse processo? Primeiro, eu posso validar já se todas essas peças aqui funcionam, meus insertos vão dar certo, se eles vão montar, se a peça vai desmoldar, se as folgas estão suficientes. Emanuel, mas por que fazer um molde impresso em 3D e não fazer a peça final impressa em 3D, se eu quero validar só montagem? Porque tem recursos que só o plástico final vai me dar um feeling, uma amostragem real. Por exemplo, clipagem. Essa peça aqui, ela usa o chamado living hinging ou clipagens, que eu só vou conseguir saber se ela está montando bem se for do material final. Não adianta imprimir em ABS uma peça que é em PP. Depois ela pode ficar saindo, ela pode não ficar bem montada, ela pode não encaixar diretamente quando for feita no material final. Tem coisas que até se eu não vou querer fazer um ciclo longo, eu posso usar o molde para fazer materiais que a impressora 3D não me dá diretamente. Eu ainda posso fazer a validação das saídas de ar, se não vai ter nenhum tipo de obstrução, criação de bolhas, barreiras no meu molde, se o meu canal de entrada está suficiente para preencher toda a peça. E aí vem a bênção maldição do molde impresso, que é o grande parênteses do processo, e eu falo aqui para dar muita transparência no que a gente está falando. O molde de aço, o molde de alumínio, aquece e resfria tão rápido quanto o material que eu estou injetando lá dentro. Quando eu vou injetar plástico no molde de plástico, a dissipação de calor é terrível. Ele demora muito para aquecer e, consequentemente, resfriar minha peça que está aqui dentro. Isso significa tempos de ciclo de fechamento e abertura 10 vezes maior do que o tradicional. E aí eu levanto a primeira bandeira e restrição. Não vamos fazer isso com material que tem degradação no canhão da injetora. Se eu preciso aumentar 10 vezes o ciclo, a chance do material começar a degradar, cristalizar, endurecer, empelotar no meu canhão da injetora é muito grande. E aí vem o segundo problema. Quando eu abro esse molde, eu vou usar ar comprimido, como eu chamei a atenção lá no outro vídeo, para ajudar a dissipar o calor para o próximo ciclo. Então ainda é um ciclo mais manual, ele é um ciclo assistido. Eu não vou deixar a injetora batendo peça no automático, eu preciso de uma intervenção humana. Mas a grande vantagem é ter um molde do dia para a noite, validar o formato, validar as características da peça do dia para a noite. E claro, se ele não dissipa calor e eu não quero grandes formatos, ele começa a ter vantagens. Como, por exemplo, ele vai ter maior escorregamento, maior escoamento do plástico dentro do molde. Ele vai preencher melhor o molde. Então fazer um prato de narguile, como aquele negócio que está ali, vai ser muito mais fácil no molde impresso. O plástico não vai perder calor, não vai criar nem linhas de fluxo, nem vai deixar falhas de preenchimento. Ele vai preencher toda a cavidade bonitinho. Claro, depois até eu abrir tem que esperar 10 vezes mais, senão eu vou esticar uma massinha de chiclete. Mas a praticidade que eu tenho para baixas demandas com o molde impresso é muito grande. Eu consigo transformar uma desvantagem em um aliado, eventualmente. Quais são os impactos na acuracidade da peça injetada em um molde impresso? Se o molde já tinha ângulos de saída menores que 3 milímetros, eu vou ter aquela precisão. Se ela não tinha ângulos de saída, vou ter só 0,1 milímetros de tolerância, porque eu vou ter que deformar a peça para arrancar ele de lá, e a chance é que ele comece a arrancar parte do molde, eventualmente. Já aconteceu. E aí nós temos algumas dicas para a impressão 3D ficarem melhores. Evitar paredes muito finas, aquela caixa de fusível, por exemplo, as paredes têm que ter pelo menos 1 milímetro, porque senão o calor do plástico que está recobrindo elas pode fazê-las derreter. Alinhar o molde na impressão, facilitando que as camadas criem rotas de fluxo para o molde injetado. As camadas, apesar de quase invisíveis numa peça SLA, elas estão lá. O plástico percebe elas. E eu consigo aumentar as linhas de divisão de molde para facilitar a desmoldagem. Eu posso fazer mais insertos, mais pontos de acesso para desmoldar a minha peça melhor. Aqui nós vamos ver um processo semelhante. O molde foi impresso em Digital ABS, um outro processo, mas os resultados são muito parecidos. E a gente está numa Arburg de 70 toneladas que está fechando com 1,5 toneladas de força de gancho. Ou como o pessoal da operação me falou uma vez, só encosta, né? Tem 70 toneladas, vai usar uma só. Mas eu vou usar um material injetado a 210 graus, com 300 bares de pressão de injeção, 100 bares de fechamento, 185 centímetros cúbicos injetados em 8 segundos, com 65 segundos de timing. Na peça injetada, eu já consigo validar linhas de fluxo, falhas de preenchimento, rebarbas, empenamento, e ela já é definitiva. E esse molde continua disponível para ser reutilizado mais vezes.
Imagina a contrapartida fazer esse molde na China. Aí depois de 3 semanas você recebe o molde no Brasil, dá canal vermelho, vai ver porque que deu canal vermelho, tem um chinês lá dentro, deporta o chinês, traz o molde para sua fábrica, monta para Traialtar, passaram 5 semanas, e aí o cara da engenharia vem e fala, eu não te avisei que mudou o desenho? Cara, quem nunca viveu isso? Fazer dentro de casa, mesmo que eu tenha que fazer 2, 3, 4 moldes impressos para atingir uma produção piloto target, vale mais a pena do que fazer um molde para um pedido que eu não sei se eu vou ganhar, antes da peça estar congelada, viver esses problemas de importação, aí da cadeia, aí um navio fecha o canal de Suez da Espanha, que eu nunca soube que existia, e para a chegada de matéria-prima no Brasil. Parece que nós não estamos numa pandemia, né? Estamos num gato preto danado. Canal de Suez, lockdown, portos fechados. Fazer dentro de casa, eu quebro todos os problemas da barreira logística. E a resina de vocês, ela é compatível com a marca líder do mercado, a resina da A5, ela é compatível com a marca líder do mercado, então ela vai me permitir fazer moldes tão bons ou até melhores do que esses que nós vimos hoje. Isso era uma aplicação dedicada que eu queria falar, 30 minutos, na verdade 25 minutos intensivo de moldes, mas eu queria ouvir de vocês agora, o que vocês acharam do que viram? Espetacular. Legal, é a palavra que eu gosto de ouvir geralmente. Eu vou te falar que eu já fui na Bosch, eu não sei se podia falar nome, mas já falei. É uma empresa aqui perto que faz motores quadrifuel para carros, alemã, e o cara na hora de montar um molde desse na injetora falou, eu pago o teu almoço se esse negócio não quebrar ou não colar no primeiro fluxo. E era poliacetal, eu sabia que o fluxo era super facinho, era mamão com açúcar, eu falei, pois eu pago o teu almoço por um mês se quebrar. Eu ganhei meu almoço. Não tem jeito, você vai fazer com esses materiais que já são fáceis, não tem carga, talco, pó mineral, fibra, não tem como dar errado. É do dia para a noite. Se o cara quisesse uma mudança no molde, falar, então agora vamos mudar o canal de fluxo, vamos mudar os canais de distribuição aqui dentro. No dia seguinte eu podia apresentar um molde para ele. É essa facilidade que a gente está vendendo. A gente não está querendo matar a indústria tradicional, tá? Aquele detalhe que você falou, quando a geometria tem negativos e precisa gaveta e tal, como isso aí se encaixa no molde? Você pode fazer todos os insertos impressos do mesmo jeito que faria eles usinados. Você vai fazer todos os porta-moldes. Seriam vários moldes. Sim, você vai fazer. Chegar na figura final. Você vai fazer o molde e vai fazer todos os insertinhos dele aqui também, ó. Então, aonde eu vou fazer essa caixa de clipagem que tem aqui, deve ser um óculos ou alguma coisa assim. Postiços. Exato, todos esses postiços. Como eu aprendi tudo isso no meu curso lá em Israel em 2018, eu chamo tudo por termos malucos, perdão. Eu fiz uma tradução bem na minha cabeça. Né, ângulos negativos, clipagem da peça, ganchos, eu fui aprendendo e traduzindo do meu jeito. Eu sou tecnólogo mecânico. Mas fazer as peças não muda nada do jeito tradicional. Se você usinar o molde e usinar os insertos postiços, você vai fazer impresso e vai montar do mesmo jeito. A 5 Service pode prestar esse serviço para vocês validarem. De novo, não é nosso objetivo ser competitivo comercialmente nessa prestação de serviço. Até porque a gente podia competir com um de vocês, né? O objetivo é que vocês tenham acesso de uma forma financeiramente mais viável para validar, ficarem confortáveis e vir a comprar a tecnologia eventualmente. E aí o Bruno vai fazer esse trabalho, né? Se vocês não conheceram o Bruno, ele está aqui no fundo ainda. Ele está lá no lab junto com o Fábio Fábio Matos. Mota. Eu trabalhei com Passos, Matos, trabalhei com todos os Fábios possíveis. E eles vão fazer esse trabalho de impressão para vocês, de validar benchmark, validar cases, para justamente chegar no acerto que seja ideal para vocês. Talvez a resina K408 que está aqui não seja ideal, talvez a gente precise ir para uma outra mais semelhante ao PMMA, talvez a gente precise... Nós temos outras resinas também disponíveis. Eu faço alerta, de novo, para que não haja surpresas. Esse daqui é a grande questão no molde impresso, a dissipação do calor. Enquanto não for um gatilho, enquanto não for um gatilho a questão do tempo de fluxo, de ciclo, ser 10 vezes maior, dá para fazer impresso. Agora, o material com fibra começa a estragar, a degradar dentro do canhão, começa a dar problema de alimentação, vamos descartar. Aliás, com material com 5 ou 10% de fibra para cima, já não é um candidato ideal.
Com 30, 35 ele começa a usinar o próprio molde metálico, né? Quem fez tanque de combustível aqui com a Emicol, que eu fiz esse processo com eles, lá foi um case de fracasso. Acho que é bom ter case de fracasso também. Tinha tanta carga na tampa do tanque de combustível que ele degrada moldes metálicos. E aí a gente tentou fazer para uma peça só e já não dava. Para 480 graus, ele fundia e penetrava no molde. Não era um processo amigável. O PET também não dá para trabalhar, então. Você precisa do choque térmico. O PET não. Não, por isso que a impressão 3D, ao invés de usar PET, está usando PETG, né? O glicerol, ele ajuda nesse trabalho. E aí, se ao invés de extrudar, você quiser injetar PETG, aí você tem um candidato viável. É porque a temperatura dele é muito baixa, né? Temperatura seria ideal, pena que ele não endurece rápido. Tinha mais alguma coisa que eu gostaria de falar, que eram perguntas frequentes, agora eu não lembro qual era. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se o pessoal que está na internet tem como mandar perguntas para nós, eu acho que não, né? Sinto muito, gente. Mandem perguntas depois no meu usuário, impresso 3D no Instagram. Mas esse é o dissabor, a questão do fluxo de perda térmica. Tirando isso, imagina dar adeus para inventário de moldes de aftermarket, que você tem que, às vezes, você precisa bater 10 peças para atender, sei lá, colecionadores de Fusca. E você tem um armazém só com moldes, gabaritos, matrizes para Fusca, Kombi, sei lá, como é que chama aquele esportivo da Volks, que era Brasil? SP2. O SP2, né? Romizeta. E você tem armazéns disso que você podia estar usando para vender outros serviços, deixar uma router, deixar impressora, abrir um birô, mas você tem que guardar aqueles moldes que você já usou, já validou, já sabe que funciona. E quando aparece um pedido, eu queria o painel da Romizeta, dá para fazer aí, que em fibra estraga, tira a originalidade. Tá bom, você manda um estagiário lá para aquele armazém em Jericoacoara, né, fica procurando aquele molde para poder trazer, lava, tira a oxidação dele, tem que lavar com ácido, aí bate 10 peças e manda o estagiário guardar o molde de novo. Aqui você tem um inventário digital, tudo que você precisa está um pendrive de distância. Precisa? Imprime, no dia seguinte está pronto para trabalhar. Não vai matar a produção tradicional de novo. É uma ferramenta a mais no cinto de utilidades que vocês têm na sua indústria. Obrigado pela atenção. Mais perguntas, estou à disposição lá embaixo. Deixou tudo simples, viu, Rafael? Consegui?